Oi, oi, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui desse canal. E hoje nós vamos começar com um quadro que eu intitulei Creepy Asia, Tipo creepypasta. onde eu vou falar de casos de serial killers, mistérios e todas essas coisas desse mundo creepy que estranhamente me fascinam. Eu queria deixar uma explicação aqui agora que eu traduzo a maioria das coisas do inglês para o português, ou então eu tenho que traduzir pelo Google Tradutor do coreano para o inglês e aí entender o que está escrito. Então, alguns artigos eu não consigo saber se é feminino ou masculino. Por isso, se em algum momento eu falar o nome de uma mulher como homem ou homem como mulher, me perdoem, é por causa desses erros de tradução. O caso de hoje é sobre a Kim Sun-ja. Ela nasceu em 1939 e eu não achei muita coisa sobre a infância dela. Ela se casou com um pintor, então o dinheiro que entrava na casa era basicamente da renda dele. E eles tiveram 3 filhos juntos. Apesar de parecer que ela era uma dona de casa com uma vida pacata da década de 70 e 80, Kim costumava apostar e frequentar cabarés. Lá, ela conseguia dinheiro com os jogos de azar e também conseguia empréstimos altíssimos. Em alguns lugares eu li que ela fazia isso para complementar a renda e em outros lugares eu vi que é porque simplesmente ela gostava de ter alguns luxos e tal. Bom, a coisa começou a ficar estranha em 31 de outubro de 1986, quando ela convidou a amiga dela, Kim Gi-hwan, para ir numa casa de banho. Parece que é bem comum, sabe, você convidar seus amigos, alguém íntimo, para ir nessas casas de banho. Aí, a Kim Sun-ja ofereceu uma bebida saudável para essa amiga dela. E como elas estavam ali naquele momento de relaxamento e tudo mais, a moça aceitou, bebeu e de repente ela começou a sentir fortes cólicas abdominais e aí ela desmaiou perto de uma escada e caiu. Ela estava tendo muita falta de ar. Ela foi levada ao hospital, mas infelizmente perdeu a vida. Naquela época, pelo que eu entendi, eles acreditavam que a autópsia era uma falta de respeito com o corpo, porque era como se você estivesse matando a pessoa pela segunda vez. Então, acreditaram que a morte dela foi um acaso, um mistério, e ficou por isso. Só que eles notaram que as joias, as coisas preciosas dela, não estavam com ela quando ela foi para o hospital. Em abril do ano seguinte, Sun-ja convidou uma amiga para ir de ônibus num lugar que ela falou que ia receber um dinheiro e esse dinheiro ia ser usado para pagar essa amiga. Enquanto elas estavam no ônibus, a Sun-ja ofereceu uma bebida saudável para a amiga que aceitou e no ônibus mesmo ela começou a passar muito mal, sentir muitas cólicas abdominais e ela chegou a comentar que achava que tinha alguma coisa errada com aquela bebida. Ela desmaiou, perdeu a consciência, foi levada para o hospital, mas também não resistiu. Em 88, ela contou a mesma história para outra amiga que ela devia, falando que ia num café encontrar com um credor dela, que ia pegar o dinheiro e pagar essa amiga imediatamente. E aí ela pediu companhia. E a amiga foi com ela. Só que chegou lá, não chegou credor nenhum, ninguém chegou para pagar. E a amiga dela falou, então vamos embora. Quando elas estavam indo embora de táxi, a Sun-ja deu essa bebida saudável para ela e ela começou a vomitar muito, passar muito mal. E a Sun-ja falou assim, nossa, a bebida que eu trouxe, ela é ótima para vômito e tudo mais, toma aqui mais um pouco. E a moça, muito esperta, falou que não queria e que ela ia para casa dela sozinha. Então ela foi para outro táxi, foi embora e ela se salvou. As coisas começaram a acelerar um pouco e aí nesse mesmo ano, no mês de março, a Sun-ja foi acompanhar o pai dela em uma viagem, um senhorzinho de 73 anos. E durante a viagem, a filha ofereceu uma bebida para o pai, o que era super comum. Ele bebeu, passou mal, desmaiou, foi direto para o hospital apenas para ser dado como morto. E aí dessa vez, a Kim pediu para que o corpo fosse cremado imediatamente. Ainda nesse ano, ela estava com a irmã mais nova dela e ofereceu um drink inofensivamente. A irmã dela, claro, aceitou, não desconfiou de nada, começou a ter muita cólica intestinal, abdominal, desmaiou, foi para o hospital com falta de ar e a história se repetiu. Só que dessa vez, a Kim Sun-ja foi ainda mais indiscreta, porque ela pegou a bolsa da irmã dela e todas as coisas preciosas e levou para casa dela, porque além de dever a irmã dela, ela também pegou coisas preciosas para poder ficar com o dinheiro das coisas da irmã. A última vítima dela foi a Song Shi-won. Gente, eu não sei se é ela ou ele, me perdoem.
Eles eram primos e a Sunja devia mais ou menos 434 milhões de wons. Mais uma vez, ela ofereceu a bebidinha dela lá. Son Siwon passou mal, precisou de socorro, não resistiu. Só que a Sunja não contava que a família dele, ou dela, ia pedir autópsia, porque apesar daquela cultura da Coreia de que não era legal fazer autópsia, eles queriam saber o que aconteceu, porque foi uma morte muito do nada e com os mesmos sintomas dos outros parentes. E adivinha o resultado da autópsia? A morte foi por envenenamento com cianeto. Por causa dos sintomas que as outras vítimas apresentaram, que eram bem parecidos, fizeram a exumação dos corpos e descobriram que também foram envenenadas por cianeto. Quando começaram as investigações e chegaram até a Sunja, encontraram na casa dela uma espécie de pacotinho com cianeto. E além disso, eles perceberam que todas as pessoas que morreram envenenadas pelo cianeto tinham uma ligação com ela relacionada à dívida. Ela devia essas pessoas. Depois dos assassinatos, ela ainda pegava as coisas valiosas que estavam com a pessoa ali no momento e levava para casa dela. Depois de jurar sua inocência e alegar que tudo aquilo era uma infeliz coincidência, ela foi considerada culpada. Na época, a pena de morte ainda era legalizada e ela foi uma das últimas 23 pessoas que receberam pena de morte por enforcamento. E ela foi executada em outubro de 1997. De suas 6 tentativas de assassinato, 5 foram fatais. Mas o que mais me chocou de verdade foi que ela teve coragem de matar primo, irmã e o pai de 76 anos de idade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva no canal, que vai me ajudar muito, e deixe aí nos comentários qual caso você quer ver por aqui. Beijinhos!